Fala pessoal, bom ver vocês aqui. Eu sou o professor Maurício dos Santos, de História. Nós estamos aqui juntos no projeto Missão Enem do Sai Digital. Eu quero ver você inscrito no canal, eu quero ver você deixando o seu like, ajudando a impulsionar o canal. Compartilha, multiplica essa informação. É conteúdo de qualidade para você, para aqueles que você gosta. Vamos fazer crescer essa iniciativa, porque aqui tem dica importante, tem conteúdo, tem ideia para você conseguir crescer, para você desempenhar bem no Enem e alçar voos mais altos, conseguir concretizar, sabe aquele sonho que você acalenta desde o comecinho do teu ensino médio? Então, com o Enem é hora de colocar em prática. Se inscreve no canal, quero te ver lá. Vamos resolver mais umas questõezinhas de história do Enem, rapaziada? Lembrando, hein? Olha só. Só a capacidade de ler o texto, embora fundamental, não é suficiente para você resolver as questões de história. Ela exige de você a capacidade de usar as ferramentas da metodologia da história para a interpretação do mundo, dos acontecimentos, dos fenômenos do mundo que te cerca. Então, contando com isso, vamos para a nossa primeira questão. Olha só, adoro essa questão. Sabe por quê? Porque olha que interessante, as alternativas dela são imagens. As alternativas delas não são alternativas de texto que você tem que ler para analisar. E isso é uma coisa bem legal que o Enem faz. Todas essas imagens são suporte textual, só que um texto em formato de imagem e não um texto em formato de palavras escritas. E você tem que saber interpretá-los. Ó, gente, vou dizer, hein, já acabou aquele tempo em que numa prova de Enem as imagens eram enfeite. Numa questão como essa, as imagens são as próprias alternativas. Vamos junto? Olha só que legal, adoro essa questão. Queijo de Minas vira patrimônio cultural brasileiro. Não adoro só a questão, adoro o queijo de Minas também, tá? E sabe o que é bom do queijo? A gente faz pão de queijo, outra coisa que eu adoro. Olha só, o modo artesanal da fabricação do queijo em Minas Gerais foi registrado nessa quinta-feira como patrimônio cultural imaterial brasileiro pelo Conselho Consultivo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Olha só, deixa eu frisar com você antes de continuar a leitura. O que foi registrado como patrimônio cultural? O jeito de fazer queijo, ok? Vamos continuar. O veredito foi dado em reunião do Conselho realizado no Museu de Artes e Ofícios em Belo Horizonte. O presidente do IPHAN e do Conselho ressaltou que a técnica de fabricação artesanal do queijo está inserida na cultura do que é ser mineiro. Quer dizer, então vamos pensar, se alguém perguntasse para um mineiro o que é ser mineiro, claro que a resposta poderia passar por, ser mineiro é nascer em Minas, certamente. Ser mineiro é falar com aquele sotaque, talvez. Agora, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico está nos dizendo que aquele jeito mineiro de fazer queijo é uma parte fundamental da cultura do que é ser mineiro. Ser mineiro, em outras palavras, é fazer queijo daquele jeito, que só eles sabem como e que é uma delícia. Então agora a gente vai para as alternativas. Entre os bens que compõem o patrimônio nacional, o que pertence à mesma categoria citada no texto, ou seja, patrimônio cultural imaterial, está representado em... E daí você vem para uma série de imagens, que seriam equivalente aqui, ó, letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. Dá uma olhada aqui, o que tem na letra A? Tem a gravura de um prédio, que é o Mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro. Isso daqui é patrimônio cultural imaterial? Não, não é imaterial, é patrimônio cultural material, artístico, é um prédio, tem paredes concretas, tum, tum, tum. Então não é patrimônio histórico imaterial, é patrimônio histórico material. Mesma coisa, aqui na letra B, essa representação de Tiradentes esquartejado, um quadro pintado por Pedro Américo em 1893. Isso daqui é um quadro, é uma obra de arte plástica. Você pode pegar isso aqui com a mão. Quer dizer, não pode, né? Está no museu. Mas isso daqui é um objeto concreto.
E o texto está falando de uma categoria de patrimônio histórico e cultural chamada imaterial. Ó, isso aqui é material, isso daqui também é material, são coisas que você pode pegar. Agora, olha que interessante a letra C. A letra C está mostrando, aqui são as mãos de uma mulher que está moldando barro para fazer uma panela. Como é que eu vou saber isso? Está escrito aqui embaixo, ó, isso daqui é uma representação do ofício, quer dizer, da profissão das paneleiras de Goiabeiras. Goiabeiras é o nome de um bairro em Vitória, capital do Espírito Santo. E lá em Vitória, as mulheres que moram nesse bairro fazem panelas desse jeito. Entendeu a sacada? Isso daqui é uma foto que representa um jeito de fazer panela. Assim como o texto está falando de um jeito de fazer queijo. Portanto, o texto está falando de patrimônio cultural imaterial. E ó, isso aqui é patrimônio material, agora isso aqui é um jeito de fazer, é patrimônio imaterial. Tá entendendo o caminho? E aí ficou fácil, porque ó, a letra D representa aqui, ó, conjunto arquitetônico e urbanístico da cidade de Ouro Preto, isso daqui também é um patrimônio material. E por último, aqui a letra E está mostrando o sítio arqueológico e paisagístico na ilha do Campeche, em Santa Catarina. Isso daqui é uma paisagem natural, portanto, também é patrimônio concreto, é patrimônio palpável, é patrimônio natural. Então, olha só, patrimônio artístico, patrimônio artístico, patrimônio artístico, patrimônio natural. Qual que é o único que é aqui patrimônio imaterial? É o jeito de fazer panela. Letra C. Compreendido? Que questão legal, né? Uma questão que não tem texto, é só imagem. Adoro. Tomara que todas sejam assim, né? Que essa daqui a gente mata no peito e corre para dar o like porque acertou a questão e porque você quer impulsionar o canal. Vamos lá, hein, pessoal? Hein? Se inscrevendo no nosso canal. Missão Enem, sai digital. Vem que o conteúdo é bom. Vamos continuar? Muito bem, passando para a próxima questão. Sai aqui, clica ali. Olha isso. Outro tema clássico, hein, rapaziada? Isso daqui é questão de história antiga, ok? Questão do universo greco-romano. Não existe prova de Enem, e diria mais, não existe até prova de vestibular que não passe pelo conteúdo da antiguidade clássica, universo cultural greco-romano. Bora! Com efeito, até a destruição de Cartago, o povo e o Senado romano governavam a república em harmonia e sem paixão. E não havia entre os cidadãos luta por glória ou dominação. O medo do inimigo mantinha a cidade no cumprimento do dever. Mas, assim que o medo desapareceu dos espíritos, introduziram-se os males pelos quais a prosperidade tem predileção, isto é, a libertinagem e o orgulho. Quem escreveu isso foi um historiador romano chamado Salústio, que descreve as transformações da República Romana após a vitória sobre Cartago nas guerras, atenção hein, guerras de Roma contra Cartago, a gente chama de guerras púnicas, ok? Roma venceu Cartago nas tais das guerras púnicas, e esse foi um momento de ruptura na história da República Romana, porque se até então a República Romana tinha garantido o domínio das terras da Península Ibérica e arredores, com a vitória sobre Cartago, que ficava lá do outro lado do Mar Mediterrâneo, na costa da África, no extremo norte da costa da África, a República Romana passou a dominar terras lá do outro lado do Mediterrâneo. E vou te dizer uma informação aqui fundamental, clássica de história antiga: nenhum outro povo da antiguidade conseguiu dominar o Mar Mediterrâneo inteiro, norte, sul, leste, oeste. Só os romanos, durante o período da República. Tanto que eles apelidaram o Mar Mediterrâneo de Mare Nostrum, que quer dizer nosso mar. Nenhum outro povo da antiguidade dominou o Mediterrâneo inteiro, hein? Passou a ser deles. É o nosso mar. Imaginou poder falar assim do Mar Mediterrâneo? É o nosso mar. O Mar Mediterrâneo passou a ser uma piscina romana, né? Claro que isso trouxe consequências. É das consequências que o Salústio está falando. Ele está falando, depois que Roma dominou Cartago, ela bombou de crescimento, mas começou a ter problemas. Não sei se esses problemas que vieram na sequência vão ser relevantes para a resolução da questão. Mas vamos lá?
O acontecimento histórico mencionado no texto de Salústio, datado aqui do século I a.C., que é a vitória de Roma sobre Cartago nas guerras púnicas, que garantiu o crescimento territorial de Roma para a margem ocidental lá do Mediterrâneo, margem sul setentrional do Mediterrâneo, manteve correspondência com o processo de, vamos ver aqui, ó, demarcação de terras públicas. Olha, Salústio não fez nenhuma referência a essa ideia de demarcação de terras públicas. O que ele está dizendo é que, nesse momento da história da República Romana, eles venceram um inimigo poderoso, Cartago, e garantiram uma expansão do território romano, com os problemas que isso trouxe. Mas não fala em demarcação de terras públicas. Como também não fala em imposição da escravidão por dívidas. Aliás, a escravidão por dívidas já não era mais praticada em Roma no século I a.C., né? Isso já havia sido derrubada e é considerada uma das grandes conquistas da plebe, fim da escravidão por dívidas, já no começo dos primeiros tempos da República. Letra C, restrição da cidadania por parentesco, também nenhuma referência à ideia de que quem é, por exemplo, filho de cidadão, não vai mais ser cidadão, quer dizer, restringindo a cidadania por parentesco. Não tem nada disso aqui no texto motivador da questão. A letra C, ela não se encaixa, é uma peça que está fora do resto do quebra-cabeça da questão. Restauração, letra D, de instituições ancestrais. Não vi nenhuma referência a instituições ancestrais no texto de Salústio. Agora, o que eu posso afirmar com certeza? Que com a destruição de Cartago, com a vitória de Roma sobre os cartagineses, você tem uma expansão das fronteiras romanas. E atenção para essa palavra horrorosa aqui, ó, extrapeninsulares, quer dizer, uma expansão das fronteiras para além dos limites da Península Itálica, que foi onde nasceu a República Romana. Né? Gente, aqui uma orientação fundamental sobre resolução de questão de Enem. Eu às vezes vejo alguns candidatos dizendo assim para mim, professor, eu não sabia se a letra A estava certa, mas eu tinha certeza que a B estava errada. Como eu fiquei na dúvida, marquei a B. E eu fico pensando, mas isso não tem sentido. Por que você marcaria uma que você tem certeza que está errada? Concorda que não tem sentido? Olha só, o que eu quero te dizer? Mesmo que você tenha lido a A, a B, a C e a D, e você não tenha ficado muito satisfeito com a interpretação de nenhuma delas, e não esteja com aquela segurança toda, quando você lê a letra E, tá lá, expansão das fronteiras extrapeninsulares, é disso que ele está falando, porque é isso que as guerras púnicas representam. Então acabou, mesmo que eu não tenha muita certeza do que ele quis dizer com a A, com a B, com a C, com a D, eu tenho certeza que a E está certa. Vai no que você tem certeza. Garante essa questão para você, tá bom? Importante fazer a prova pensando, não só no conteúdo, mas no que está marcando também, entendeu? Vamos adiante então, meus queridos? Apaga aqui e passa para a próxima. Opa, tem que sair aqui e passar para a próxima. Foi mal. Por fim, pessoal, olha só, questão de história do Brasil, hein? Adoro quando cai a história do Brasil. Isso aqui é a história do Brasil, período da ditadura militar. Essa imagem foi publicada no jornal Correio da Manhã no dia de finados de 1965. 1965, dia finados é 2 de novembro. 2 de novembro de 65, fazia aproximadamente 1 ano e meio que o Brasil havia se tornado uma ditadura militar. Uma ditadura civil-militar, né? Porque não foram só os militares que tomaram o poder, eles tiveram um apoio expressivo de um setor da sociedade civil. Por isso, a forma correta da gente se referir a esse período é ditadura civil-militar. E nessa época aqui em que essa charge, vamos chamar de charge, essa imagem foi publicada no jornal Correio da Manhã, a ditadura no Brasil tinha 1 ano e meio de idade e a insatisfação de diversos setores da sociedade para com essa ditadura, que eles mesmos haviam apoiado, está crescendo a cada dia que passa. Portanto, o governo, que já tinha lançado o ato institucional número 1, começa a lançar novos atos institucionais, como o número 2, como o número 3,
o número 4, o famigerado ato institucional número 5. E esses atos institucionais foram restringindo cada vez mais a liberdade política e, posteriormente, até a liberdade civil de diversos setores da sociedade brasileira. Vamos dar uma olhada na imagem? PSD, PTB, UDN, PSP, PDC, MTR, PTN, PST, PSB, PRP, PR, PL, PRT, finados. Quer dizer, uma notícia de jornal dizendo que todos esses partidos aqui morreram. Inclusive, entre eles, alguns gigantes, como, olha só, os 3 maiores partidos do Brasil na época, PSD, PTB e UDN, os maiores partidos do Brasil. Eles e junto com alguns outros nanicos, todos mortos. Tem uma crítica aí, hein? Vamos ver qual é? Olha só. Sua relação com os direitos políticos existentes no período, revela, vamos só, letra A, extinção dos partidos nanicos. Ó, se a gente imaginar que os partidos estão finados porque morreram, você tem alguns partidos nanicos aqui? Tem, mas também tem uns gigantes, né? Então não é a letra A. Seria a letra A se estivesse falando só da extinção dos partidos pequenos, mas tem os maiores do Brasil aqui junto. Quando isso? Novembro de 65, época do ato institucional número 2. Se você lembrou do ato institucional número 2, matou a questão. Porque olha só, o que esse ato institucional número 2 estabelecia? Veja a letra B, retomada dos partidos estaduais? Não, aqui está falando de um monte de partidos nacionais mortos, falecidos, finados. Nenhuma referência à retomada dos partidos estaduais. Agora, olha a letra C, adoção do bipartidarismo regulado. É ela mesma, meus queridos. Sabe por quê? Porque, veja, com o ato institucional número 2, o governo extinguiu formalmente todas as demais denominações partidárias do Brasil e instituiu apenas 2 partidos. Um partido que era o do governo, a Aliança de Renovação Nacional, o apelido dela era Arena, e o outro era o Movimento Democrático Brasileiro, que formava um partidão de oposição. Claro que sem uma identidade ideológica muito bem definida, o que tornava mais fácil de manter sob controle a oposição. Portanto, a partir do AI2, só tem no Brasil, fácil lembrar, AI2, 2 partidos políticos, todos os outros finados, extintos. Portanto, a partir desse momento, novembro de 65, nós temos no Brasil só 2 partidos políticos com autorização para funcionar e todos os demais perderam a autorização de continuar existindo. O Brasil passa a viver a realidade do bipartidarismo regulado. Já achamos a resposta, mas ainda assim a gente vai eliminar as outras. A letra D, superação do fisiologismo tradicional. Fisiologismo, rapaziada, é até difícil de explicar, mas é uma expressão que faz referência àquela corrupção que existe dentro dos partidos políticos, que é uma mistura de tráfico de influência, troca de favores políticos por cargos de governo. Superação do fisiologismo tradicional quer dizer que, a partir desse momento da nossa história, deixou de haver esse tipo de corrupção? Não, né? Que bom se fosse, né? Que bom se fosse, só que não, né? E longe disso, né? Portanto, não é a letra D. E a letra E, valorização da representação parlamentar? Claro que não. Se você tira das pessoas a liberdade de se manifestar através da legenda política que ela acha correto, você não está valorizando a representação política. Você, pelo contrário, está desvalorizando a representação política e, portanto, a correta é a letra C, questãozinha tradicional sobre a história da ditadura civil-militar no Brasil. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você agora metralhe aquele botão do like ali, que você compartilhe para todo mundo esse vídeo, que você se inscreva no canal, que você ajude a gente a continuar produzindo conteúdo de qualidade para alavancar esse teu bom resultado no Enem. E eu encerro por aqui com os meus melhores desejos de sucesso e de uma grande prova para vocês. Tá bom, pessoal? Continue ligado toda terça e todo sábado, conteúdo novo para vocês. Tá bom, meus queridos? Paz, saúde e até breve. Tchau!